Olá, amados, estamos começando mais um programa para você. No livro do profeta Isaías, o capítulo 65, versículo 23, nos diz assim: consta uma linda história da profecia para o povo de Deus. Eu quero convidar você a declarar essa profecia na sua vida. Então, diga comigo: os nossos filhos não serão para perturbação, porque são herança bendita do Senhor. Declare também: a promessa de bênção será para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. E com a palavra de bênção para a tua casa, tempo de semear está no ar. Olá, queridos! O programa hoje está muito bom. Veio trazer mensagens, louvores para abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa também. Nós temos a cantora Tássila Gabriele, estará louvando ao Senhor. Temos um bate-papo com a nossa querida Laude Souza e a professora lá da Escola João 23 sobre segurança nas escolas. A professora Luciana Favacho vai estar aqui dando algumas instruções, falando algo sobre o que está acontecendo, infelizmente, em algumas escolas. E temos também a mensagem pelo pastor Paulo, estará ministrando aí para a sua vida e na sua família. Fique aí, convide os seus familiares, seus amigos para assistir o programa, que está uma bênção. E eu creio que o Senhor vai falar com você e com a sua casa também. Bem, como nós ultimamente temos ouvido muito a respeito dos ataques que são feitos às escolas, especialmente para o sul do país, mas isso tem chegado até ao norte também. Recentemente eu estive no Amapá e houve um ataque muito violento a uma igreja num domingo à noite, com morte de criança. E na segunda-feira amanheceu um terror na cidade, anunciando também que as crianças seriam sacrificadas e os professores. O assunto está muito em alta neste momento. E para falar sobre segurança de escola, nós estamos trazendo aqui a professora Luciana Favacho, que vem aqui bater aquele bate-papo com a gente, esclarecer algumas coisas. E aqui nós vamos numa conversa bem agradável, levar algumas informações à sociedade. É um prazer recebê-la. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Como já fui identificada, né? Eu sou Luciana Favacho, coordenadora geral do Colégio João 23. Hoje faço parte do Conselho Municipal de Educação. Lá dentro tem uma cadeira ao qual eu represento as escolas particulares. E hoje também nós temos a alegria de termos uma associação das escolas particulares, a ACEPAC, na qual eu sou vice-presidente. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Muito bem. Com todas essas atribuições que ela tem, eu acredito que é a pessoa balizada, a pessoa certa para conversarmos a respeito de segurança na escola. Professora Luciana, eu sei que o anseio da sociedade, a cobrança muito grande, é que a escola muitas vezes se torne responsável 100% pela segurança das crianças, e a escola, de certa forma, é sim responsável. Eu fui professora há muitos anos, eu fui a eterna professora do 4º ano e sei o quanto a cobrança de casa é grande em cima dos professores, em cima da direção da escola. Nós vamos já falar sobre essas responsabilidades, mas eu não sei se você concorda comigo, mas a segurança dos nossos filhos começa em casa, com os pais marcando colado, vamos dizer assim, marcando colado. O que é que meu filho está levando para a escola? Eu examino a mochila dos meus filhos, ou o que é que eles estão trazendo da escola? Estão trazendo algo que não lhe pertence, algo que não devia estar usando. Eu tenho acesso ao quarto do meu filho.
para também monitorar o que eles estão acessando na internet. E já quero lhe ouvir, mas quero também contar um episódio que eu ouvi ontem, eu presenciei ontem. Eu moro por trás da escola Madre Viganò. E perto ali de mim, da escola, tem um mercantil. E eu resolvi ir lá, fui a pé, rapidinho, 11 horas da manhã. Iam umas crianças para a escola, adolescentes, 3 meninos e uma menina de 10 anos, eu avalio 10 anos. E o maior deles disse assim: vamos brincar de roleta russa? A menina disse assim: o que é roleta russa? Olha, ela nem sabia o que era, mas já tinha ali um convite, uma influência. Então, eu não sei se essa criança, esse adolescente tem acesso a alguma arma, mas é bom que os pais estejam atentos. O que é que você tem a me dizer sobre essa interação dos pais com os filhos e escola? Sim, muito bom a sua fala, a sua contribuição, né? A gente vê que, infelizmente, a violência é uma realidade no nosso município, no nosso meio. Na escola não é diferente. A escola é uma instituição que, sim, por dever, ela tem que trazer uma segurança para aquela clientela que está recebendo, para aquelas crianças que estão adentrando e passam, em média, 4 a 5 horas lá dentro. Então, é obrigação da escola tornar aquele ambiente seguro, né, onde a criança possa ali desenvolver a aprendizagem, né? Mas hoje, o que nós percebemos muito, né, falando da família, é que hoje a família está mais ausente, né? Muitos pais trabalham e demandam esta obrigação da educação, do cuidado a terceiros, e às vezes até a própria criança mesmo. Você deu um exemplo muito bom, que é algo que é muito mencionado nas nossas reuniões, do cuidado com o material escolar, do cuidado com a higiene pessoal da sua criança, daquilo que ela traz, daquilo que ela está visualizando. Hoje, o celular, ele colabora muito com a comunicação, mas ele também, de contrapartida, ele está fazendo com que as nossas crianças fiquem cada vez mais dependentes dessa tecnologia. E os pais não têm esse tempo de fazer toda uma vistoria no histórico do celular, não têm um tempo de qualidade para ensinar o filho a usar, né, com segurança. Então, realmente, a escola, muitas das vezes, tem abraçado, né, uma responsabilidade que não é dela. Certo. Agora, em relação a essa ansiedade dos pais, uma ansiedade muito justa, né, com a segurança dos seus filhos, o que é que as escolas, junto às autoridades, o policiamento, a gestão, os gestores públicos, né, estão fazendo? Sim, agora eu falo como associação, né, nós somos 17 gestores de escolas particulares e nós estamos juntos, né, juntos com outros gestores que, mesmo não fazendo parte da associação, estão colaborando, né, com essa busca de apoio da segurança pública. Nós tivemos já 2 audiências com promotores diferentes do Ministério Público, ao qual fomos muito bem recebidos, e a partir daí se deliberou muitas ações acerca da polícia, Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal. Nós tivemos reunião também no 5º Batalhão, com os tenentes e major que estão à frente da segurança pública de Castanhal, e ali fomos ouvidos também, fomos instruídos de como, né, podemos proceder com a segurança dentro da nossa escola, como deve ser a nossa abordagem, como deve ser hoje, né, a educação em relação à segurança, porque muda muita coisa. Você realmente tem que ter esse olhar que pode acontecer. Aquilo que aconteceu em Blumenau, infelizmente, pode vir a acontecer, né, em qualquer outro estabelecimento. Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de ato, sem criar um terrorismo, sem criar alarmes infalsos, né, inverídicos, para que a população não fique, né, caótica, não fique temerosa.
Então a polícia tem sido assim muito eficaz, tem feito ronda nas escolas, visitas, palestras. Amanhã mesmo a polícia vai estar, o 5º Batalhão vai estar no Colégio João 23, palestrando com os pais, alunos e a nossa equipe de apoio e docentes. Então eles estão né, efetivamente indo às escolas. A gente sabe que a demanda é grande, porque nós temos inúmeras escolas, rede privada, estadual e municipal, e por isso procuramos o Ministério Público, né, para pedir esse apoio, para pedir esse engajamento, e nós já estamos tendo respostas positivas quanto a isso. Ótimo, é bom saber, não é? É bom que os nossos telespectadores fiquem sabendo que há essa resposta positiva. Eu fico muito contente. Eu não tenho netos ainda, né? Meus filhos ainda não quiseram me dar netos, mas eu tenho sobrinhos netos, todos em idade de escola, e a gente fica muito preocupado. Como eu falei, porque eu estive no Amapá com esse episódio que aconteceu, houve uma primeira ameaça e depois veio dizer que era uma brincadeira de mau gosto, como aconteceu aqui em Castanhal, não é? Só que logo na semana seguinte, que foi a semana que eu estive lá, aconteceu esse episódio. E a gente às vezes fica sem saber quando é brincadeira, quando não é. Mas, contudo, nós não podemos também ir para o histerismo, como eu vi, e fazer um caos, mantermos a serenidade, não passar esse pânico para as crianças, não é? Que isso faz muito mal. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Como todo professor tem um pouco de psicólogo, não é? Então, você como gestora de escola, como professora, já detectou em algum aluno um comportamento estranho que leve a imaginar que ele possa ser perigoso? Sim. Infelizmente, a criança ou o pré-adolescente ou adolescente, eles vão deixando alguns rastros, vão deixando alguns indícios de que possivelmente podem se tornar, né, alguém violento, alguém que pode praticar atos violentos. E nós tentamos ao máximo preparar os nossos professores para que eles tenham esse olhar também. Tudo que foge um pouco da anormalidade, tudo que foge de um padrão, né, normal e dentro daquela faixa etária, tem que ser mencionado, tem que ser observado, tem que ser registrado e também, né, tem que haver logo a intervenção. Então, nós já tivemos, por exemplo, um aluno que começa a fazer desenhos de pessoas que foram presas, de armas. Então, essa criança, né, de alguma forma, ela está recebendo algum material pela internet ou está visualizando alguma coisa. Então, isso é logo investigado. Então, os professores são muito atentos quanto a isso, né? E hoje se fala muito da saúde emocional, que a escola ela precisa trabalhar, né, no seu âmbito geral, não só o alunado, mas também a equipe de docentes. E voltando um pouco para o assunto da segurança, a Polícia Militar, eles criaram um protocolo de segurança ao qual eles estão nos orientando. Então, muitas coisas estão sendo mudadas dentro da escola também, né? Nós precisamos guardar e salvaguardar os nossos alunos. Então, eles falam muito dos muros altos, das cercas elétricas, dos portões que devem ser de trava, a vigilância na frente, a abordagem a pessoas estranhas que adentram a escola. Então, tudo isso é uma cultura, né, mas que é uma cultura que salva, é uma cultura que impede, né, aquela pessoa de querer adentrar ou fazer alguma maldade na escola. E a gente vem adotando, não é fácil, porque ainda assim, mesmo com os fatos, as pessoas ainda são bem resistentes, né, à mudança. Mas por que isso? Para que isso? Né? Nós estão nos solicitando detectores de metal, estão nos solicitando fazer vistoria nas mochilas. Então, tudo isso são métodos, né, que a polícia está trazendo para a escola devido ao acontecido, e a gente vê isso como algo positivo. É claro que tendo muito cuidado para não constranger, para não fazer num só grupo, mas fazendo de um âmbito geral mesmo, para alcançar todos, e conscientizar, sensibilizar os nossos
os nossos familiares de que a partir de nós temos que estar mudando a nossa postura, as nossas condutas de segurança. E com certeza. Eu ia fazer várias perguntas, mas eu fico muito grata, porque as perguntas que eu ia fazer, na sua fala você já abordou e ficou muito claro para nós. Eu fico assim pensando o comportamento dos pais, né? Rapidinho dar uma resposta sobre o comportamento dos pais em relação a essas mudanças. Eles não estão se sentindo, digamos, invadidos. Nós temos essa diversidade de pensamento, né? Então tem aqueles pais que estão esperando, sim, que a gente tenha ações bem ativas, mas tem aqueles que assim ficam, mas por que isso? Para que tanto, né? Mas a gente tenta lidar com os dois públicos, mostrando o objetivo. O objetivo é sempre a segurança da criança, né? Nós sabemos que Deus, né? Quem crê em Deus e sabe que é Ele, né, que cuida, que guarda, que protege, mas Ele também nos instrumentaliza para que a gente seja prudente, para que a gente seja, né, o principal ator da segurança, né? Então a gente acredita muito nisso. Muito bem, professora Luciana. Nós estamos aqui com o nosso tempo quase estourado, mas eu vou lhe dar a oportunidade para alguma mensagem que você queira passar para os alunos, para os práticos, para a sociedade, né? Eu agradeço a oportunidade. Que nós possamos fazer, né, do dia 20, que a força do mal ela quer trazer o dia 20 como um dia macabro, e não é isso. Deus criou cada dia e para cada dia tem a sua graça derramada. Então, que dia 20 seja o dia da cultura da paz, o dia da amizade, o dia do amor. Nossa escola está promovendo ações amanhã, com cartinhas, com entrega de bombons, com abraços, com palavras de paz. Então, que isso seja não só para o dia 20, mas para todos os dias. Nós enquanto cidadãos, nós enquanto pessoas que creem em Deus, que creem no amor, deve promover isso. Se cada um fizer a sua parte, né, muita coisa do mal ela é diminuída. Como diz uma autora, ela diz assim: se você quer o bem, vá para sua casa e plante o amor. Então, que, né, possamos ir para nossa casa, que é de onde vem tudo, e que plantemos o amor lá dentro. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O programa Tempo de Semear, sua equipe agradece a você, a escola. Um abraço para toda a equipe docente lá, para os alunos, para a diretora, né, que hoje é a gestora geral, né, e que Deus abençoe a sua escola e sempre a bênção da prosperidade se faça presente. Amém. E eu quero encerrar esse bate-papo com uma frase muito linda que eu amo e que todos nós conhecemos. Está lá Salomão, o sábio dos sábios. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for adulto não se desviará dos caminhos que deve andar. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer?
já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Jesus, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Jesus, que pelo servo a própria vida renunciou? Amigo. Quero cumprimentar todos que nos assistem neste momento com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos podendo colaborar com este programa missionário. Louvar a Deus pela vida da irmã Laude, toda a equipe que trabalha no tempo de semear. Eu quero deixar um texto para você que nos assiste, que encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaade e Judá, para levarem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 11 diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção é um texto que o rei de Israel, o reinado de Israel está em transição. Nós estamos diante de um texto que está terminando o reinado de Saul, que reinou um período de 40 anos sobre Israel. Está entrando agora um outro reinado, agora Davi, ele vai iniciar o seu reinado. Só que o capítulo 6 de 2 Samuel vai nos mostrar aqui a história da arca da aliança, ou a arca de Deus, que nós vamos observar que é o símbolo de Israel. A arca da aliança, ela representa a presença de Deus.
E 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que a arca ela foi tomada pelos filisteus. E neste período, quem reinava sobre Israel era Saul. E o texto diz que Saul, ele não se preocupa em resgatar a arca, ele não se preocupa em ir atrás da arca. Isso é tão verdade que capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E quando Davi inicia o seu reinado, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ele se preocupa é em ir atrás da arca, que estava na casa de Abinadab. E o texto vai dizer que quando Davi ele traz a arca novamente para Israel, essa arca ela fica na casa de um homem que era o Geteu, e Obed-edom ele vai ser abençoado, só que não somente ele, mas também toda a sua casa, toda a sua família. Olha que interessante, queridos irmãos. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Porém, na casa de Obed-edom, ela ficou 3 meses. E somente esses 3 meses foi o suficiente para que o Senhor viesse abençoar a Obed-edom e toda a sua casa. Uma vez que nós passamos a entender que a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. Nós entendemos a revelação do texto que aqui Abinadab representa aqueles que não valorizam a arca, ou seja, não valorizam a presença. 20 anos a arca ficou na casa dele, mas ele não conseguiu ser abençoado, porque ele não valorizou a presença. Diferentemente de Obed-edom, que somente 3 meses ele atraiu a bênção de Deus para a vida dele, para a família dele. Por quê, pastor? Porque ele valorizou a presença de Deus. Nós temos nesse texto lido 2 gerações representadas. Nós temos nesse texto lido a geração de Saul, mas nós também temos a geração de Davi. E você me pergunta, qual é a geração de Saul? A geração de Saul é a geração que não se preocupa com a arca. Ou seja, a geração de Saul é a geração que não se preocupa com a presença, não se preocupa em valorizar a presença, em valorizar a essência do Espírito Santo. Porém, eu louvo a Deus porque nós temos a geração de Davi. A geração de Davi é a geração que tem a presença, é a geração que valoriza a presença, é a geração que se preocupa com a presença. E diante disso nós fazemos uma reflexão com você neste momento. Em qual geração você se adapta? Na geração que tem a presença, na geração que valoriza a presença, ou na geração que não tem se preocupado, que não valoriza a presença, que deixa a presença para segundo plano, que deixa a presença para depois? Lembramos do que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo priorize a presença. Ele está dizendo priorize o reino. Ele está dizendo que uma vez que nós passamos a entender o que é prioridade e passamos a priorizar a presença, o que vem depois, ele vai abençoar, ele vai cuidar, ele vai fazer, ele vai agir. E Obed-edom entendeu. Obed-edom ele passou a priorizar a presença. E o texto vai dizer que a bênção do Senhor foi sobre Obed-edom e toda a sua família. Eu tenho diante desse texto uma palavra de Deus para a sua vida. Você que me escuta, você que me assiste neste momento, entenda que uma vez que nós passamos a valorizar a presença de Deus, Ele abençoa não somente nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu estou dizendo para você neste momento que uma vez que você passa a valorizar a presença, você
atrai a bênção de Deus, não somente para a tua vida, mas também para a tua casa e para a sua família. Você quer ser abençoado, você quer ver a mão de Deus estendida ao seu favor, você quer ver as portas se abrindo. Passe a valorizar a presença, passe a priorizar a presença. Não deixe a obra de Deus, não deixe a presença de Deus para depois, mas viva o que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm priorizado as outras coisas e depois o reino, mas eu vim aqui neste momento dizer para você: priorize o reino. Busque a presença, valorize a presença. Nós estamos vivendo tempos maus, tempos difíceis, é verdade. Porém, quando nós entendemos e passamos a estar ciente do que a nossa prioridade é o reino de Deus, é fazer a sua obra, é priorizar a presença, nós vamos ver as mãos de Deus estendidas ao nosso favor. Você observa que Davi, ele valorizou a presença, ele foi atrás da arca. Você sabe como Davi foi chamado por Deus? Foi chamado um homem segundo o seu coração. Mas por quê, pastor? Davi era melhor do que Saul? Não, a diferença estava aqui. Saul não valorizou a presença, mas Davi valorizou a presença. O reino de Davi foi um reino próspero, foi um reino honroso. Não porque ele tinha uma administração melhor, mas porque ele tinha a presença no lado dele. Quando nós temos a presença de Deus representada pelo Espírito Santo ao nosso lado, aonde Deus nos leva, Ele abençoa, Ele prospera. Foi assim com José. Aonde o José chegava, ele era próspero, ele era abençoado. Por quê, pastor? Porque ele tinha a presença, porque a presença estava com ele, a presença caminhava ao lado dele. Então valorize a presença, ore. Pastor, já oro, ore mais, leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus, passe a valorizar este momento, um momento de intimidade, um momento de oração, um momento de estar lendo, meditando nas Sagradas Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, aos romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Por isso nós temos que entender que nós precisamos ser homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso: sede cheios do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem a presença, é alguém que valoriza a presença de Deus na sua vida. Por isso deixo esta palavra para você neste momento. Faça parte da geração de Davi, faça parte da geração segundo o coração de Deus, faça parte da geração que valoriza a presença, faça parte da geração que valoriza o céu, faça parte da geração que prioriza Deus, que prioriza a obra de Deus, que prioriza estar em comunhão com Deus, que prioriza andar na presença de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, eu finalizo aqui dizendo para você: faça parte da geração de Davi, porque a bênção de Deus, ela vai estar estendida a você e a sua família. Nesse momento eu lhe convido a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Eterno Deus, poderoso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. Eu te apresento, meu Pai, cada um que neste momento ora juntamente comigo, Senhor, para que cada um, meu Pai, venha valorizar a tua presença, para que cada um, Senhor, venha priorizar o reino, venha priorizar, Senhor, estar na tua verdade e assim viver, meu Pai, conforme a tua palavra. Por isso, Senhor, que a tua bênção seja sobre cada um. E eu finalizo essa oração pedindo a ti, Senhor, que todos que neste momento oram conosco venham ser abençoados em nome de Jesus. Amém. E os nossos agradecimentos para os nossos colaboradores, as pessoas que nos ajudam a manter este programa em pé. Queremos dizer a vocês que a equipe do programa Tempo de Semear está sempre em oração para que o Senhor
continue abençoando a vida de vocês. Queremos louvar ao Senhor pela vida do pastor Livar Barbalho, Assembleia de Deus aqui no campo de Castanhal. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente o ministério do nosso querido pastor. Círculo de oração, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, Jardim de Deus, continue sendo uma bênção. Eu creio que o Senhor tem algo a realizar no meio dessa mulherada aqui de Castanhal. E que o Senhor continue abençoando a equipe toda do Círculo de Oração. Queremos também louvar ao Senhor pela pizzaria Lavenize. Você que gosta daquele lanche, uma pizzazinha quentinha, saborosa, vários sabores, contate aí Lavenize, chame, eles entregam uma pizza assim rápido, tempo, e você vai gostar muito dos sabores da Lavenize. Chame aí que eles estão lá prontinhos para atender você. Temos também Império Mídia com o nosso querido Rian Freire. Você que gosta dos eventos, né? De guardar seus eventos lá, filmagem. Império Mídia trabalha até com drone. Melhores cinegrafistas, excelente cinegrafista, eu posso dizer. Contrate aí Império Mídia, o número está passando aqui, algumas imagens também, e você vai estar conhecendo melhor. Chame Rian Freire e converse com ele. Temos também polpas de frutas Moura, lá em Terra Alta, o pastor Enoque, que tem sido uma bênção para nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe o Senhor e o seu trabalho, pastor Enoque. Aqui em Castanhal nós temos polpas de fruta ali na Casa da Farinha, na Altamira. Você que quer conhecer, saborear sucos de vários sabores, polpas sem nenhum agrotóxico, vá lá na Casa de Farinha, aqui em Castanhal, e compre que você vai gostar muito. Temos também Sueli Buffet, lá em Amapá. Você que gosta de promover eventos, que quer conhecer aí excelente buffet, chame lá Sueli, o número está passando aqui. Você é lá da cidade de Amapá. Você vai gostar muito do trabalho da Sueli Buffet. Contrate, chame, excelente comida, muito bom. E temos também o nosso agradecimento à nossa querida Domingas, à irmã Maria Gomes. Um grande abraço, irmã Maria Gomes. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, restaurando a sua saúde. Essa é a nossa oração. E nós desejamos a todos uma excelente semana, que Deus, com a sua infinita misericórdia, com as suas mãos que são abençoadoras, possa abençoar a sua vida, continuar abençoando, porque Ele tem abençoado. E o nosso agradecimento vai a todos vocês que colaboram conosco. O Senhor Jesus abençoe e tenham todos uma excelente semana. Eu quero também aproveitar aqui o finalzinho do programa e mandar um abraço para minha amiga Nelma, lá na Eletromóveis. Eu soube que a Nelma assiste o nosso programa. Nelma, um abraço para você, que Deus lhe abençoe, viu? Para a irmã Creus ou Eliese, lá no Ianetama, são ovelhas do pastor Carlos, no Ianetama 2. Obrigada, tá? Porque vocês sempre estão nos assistindo. Eu creio que a vida de vocês estão sendo muito abençoadas. Um abraço para a irmã Creus, Eliese e toda a família Martins. Fiquem com Deus e tenham todos uma semana abençoada. Chegamos ao final do programa. Antes, porém, aquele abraço para a Giliane, que está de aniversário. Nós te felicitamos, desejamos as bênçãos do Senhor na tua vida. E para o irmão Cláudio também, ali no Templo Central. Deus abençoe você e sua família. E não se esqueça de ser assinante do nosso programa no YouTube. Compartilhe, divulgue, seja um semeador junto conosco. E no próximo final de semana nós temos um encontro marcado, Tempo de Semear e você. Até lá, se Deus quiser.